amigos queridos da TV Nova Luz. Essa TV criada para iluminar os nossos dias, o seu dia, o meu dia, porque traz os ensinos de Jesus à luz desses grandes missionários. Os estudos com Leon Denis, o nosso mentor espiritual, é o mentor espiritual também da TV Nova Luz, nosso, de nós todos, né? Esse grande mestre. O seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor é dividido em 3 partes. Nós já vimos toda a primeira parte, estamos vendo a segunda parte, o problema do destino. Na verdade, a gente só colocou destino. O nosso programa se chama O Ser, o Destino e a Dor, porque atualmente a gente não chama de problema, nós chamamos de desafios da vida. Mas na época do nosso mestre era chamado realmente de problema. Você tinha que resolver o problema do seu ser, o problema do seu destino, o que é que se fala a respeito das potências da alma, que foi o título que Denis deu para a terceira parte e que foi traduzido para nós, para o português, como o problema da dor. E nós, a semana passada, então, nós evocamos Jesus nesse instante para que Ele nos envolva na sua paz, para que nós possamos ser instrumentos do seu amor, para chegar ao seu coração e fazer com que você mude o rumo da sua vida para melhor. A gente tem que estar sempre pensando em momentos melhores. Estamos vivendo em plena pandemia, mas essa é uma grande oportunidade de renovação das nossas almas. Aí estamos tendo mais oportunidade de estudos, mais oportunidade de conviver com os nossos familiares mais próximos e também de sentir aquela saudadinha gostosa dos filhos e dos netos que estão longe e não desejam chegar perto para não nos contaminar. Meus irmãos, é uma prova que nós estamos vivendo mesmo, uma prova coletiva, mas nós vamos sair vencedores, não é assim? E na semana passada nós vimos o capítulo 18, Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. E Leon Denis lembrou a lei circular da vida, que tudo na vida tem um ciclo, né? Nessa lei circular, a gente nasce, cresce, multiplica, morre, o nosso corpo vai para a terra, os nossos átomos retomam em novos corpos, a planta deixa a semente que retorna numa nova planta, tudo é renovado. E o homem também se renova em cada existência. Leon Denis faz até uma analogia com o mar e seus afluentes, com o rio e seus afluentes, o rio que segue em direção ao mar, né? Ele faz essa analogia com a nossa vida, que nós estamos nesta existência e carregando conosco em direção ao grande oceano da vida, carregando conosco os nossos afluentes, ou seja, todas as nossas experiências pregressas estão registradas dentro de nós. E ele termina esse capítulo de uma forma linda, que ele diz: a felicidade não está na luta, nem na vingança, está na união dos corações e das vontades. Precisamos fortalecer as nossas vontades, como nós já vimos ao longo desse trabalho com Leon Denis. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, a lei dos destinos. Embora nós estejamos na segunda parte do livro, esse último capítulo, ele fez uma conclusão sobre a lei dos destinos de todos nós. Existe uma lei que rege o nosso destino. Então, vamos ver qual é? São muitas, né? Leon Denis diz assim: ao compreender a lei do progresso e a cada um segundo as suas obras, a gente conclui, né? Ao entender que todos nós estamos progredindo, a lei do progresso. Ninguém regride, todos nós progredimos. Às vezes a gente pode estacionar na nossa caminhada, mas voltar atrás, atrasar
a perder as conquistas que nós já adquirimos, isso não é possível. Então, todos nós estamos progredindo. Compreendendo a lei do progresso e também a lei que Jesus disse que a cada um será dado segundo as suas obras, dá, como diz Denis, para a gente concluir a respeito da lei dos destinos, que toda violação da lei do bem provoca sofrimento. É outra observação que ele faz. O que existe, nós vimos na semana passada, o que existe é o bem. O mal por si só não existe. O mal é uma negação transitória do bem. Quando nós estacionamos nos atos de maldade, quando nós cultivamos pensamentos contrários ao bem, nós estamos construindo a nossa vida futura, né? Assim, o nosso destino. Porque se a cada um é dado segundo as suas obras, quando nós agimos contrários às leis de amor de Deus, nós estamos atraindo dor para a nossa vida. A dor é uma forma muito pedagógica que a lei de Deus nos proporciona para a gente voltar ao caminho do bem. Então, veja bem, não é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai de amor e de sabedoria, que nos manda a dor. Não é isso, não. Tem gente que fala assim, eu estou assim porque Deus quer. Está toda cheia de problema, toda adoentada, toda triste. Fala assim, Deus quer que eu esteja assim. Não, Deus não quer. Deus não quer te ver sofrendo, nem chorando, e nem ser mal amado, e nem ser rejeitado. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós sejamos felizes. Foi para isso que nós fomos construídos. Mas Ele nos deu liberdade. Liberdade é uma coisa linda, meus irmãos. Eu acho até que eu já contei para vocês a peça As Moscas, de Jean-Paul Sartre, em que ele questiona, ele era um existencialista, e ele questiona a questão da liberdade, porque diz assim, por que Deus nos deu a liberdade, já sabendo que a gente vai sofrer, né? Porque vamos escolher mal, porque somos ainda ignorantes, ele já sabendo que, sendo ignorantes, nós todos que somos ignorantes, vamos escolher mal, e com isso vamos atrair dor para a nossa vida. Então ele faz uma peça muito engraçada chamada As Moscas, que tem um diálogo entre Orestes e Zeus, em que Orestes, o personagem da peça, diz assim para Zeus, que é Deus, né? Ainda que o Senhor envie sobre mim todas as pragas, todas as danações, terremotos, furacões, pandemias, ainda que envie sobre mim toda desgraça, não vai poder mudar o que eu penso de ti. Aí que Deus falou com Orestes assim, mas de que você está falando, seu verme? Aí Orestes diz para... É claro que não é com essas palavras, né? Eu estou interpretando. Aí Orestes diz para Zeus, ainda que você mande isso tudo, você cometeu um erro comigo. Fizeste-me livre. Então, é interessante esse questionamento, porque se Deus nos deu a liberdade, por que Ele nos puniria? Não é? Não tem sentido. Ele nos deu a liberdade de escolha. E Ele não nos pune porque somos ignorantes, mas Ele fez leis justas. Por isso o Mestre pede, Jesus pede, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então a gente tem que entender que existem leis, por isso que eles desenham a justiça cega, né? Sem olho, sem ouvido. A justiça, ela não pode ter privilégios. Se tiver privilégio, não é justiça. Então a lei do progresso de Deus é igualmente para todos. Nós somos todos irmãos e estamos submetidos a essa lei do progresso. Se nós
agimos contrários às leis de amor, que é a lei do nosso Pai, nós vamos atrair dor para a nossa vida para que voltemos imediatamente ao caminho do bem. É da lei. Os nossos pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e são os geradores do bem ou do mal. E assim o ser classifica a si mesmo pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador. Olha o que Denis fala, né? Que a nossa natureza, os nossos pensamentos são energias que vão em ondas vibratórias. Olha que coisa interessante, né? E esses pensamentos são geradores do bem ou do mal. Se nós estamos em sintonia, vibrando em ondas lentas, em ondas que vai conectar com uma dimensão inferior, uma classe inferior de espíritos, digamos assim, espíritos imperfeitos e maus, né? Esse nosso pensamento vai gerar o mal para a nossa vida. Se nós estamos conectados, se a nossa irradiação é em direção ao bem, nós vamos atrair bens para a nossa vida. Então, por isso que Denis diz, o ser classifica-se a si mesmo pela natureza das energias de que se torna o centro irradiador. Então, se através da sua vontade, da sua liberdade, você está irradiando energias de baixo teor, energias ruins, energias empobrecidas, você vai atrair energias do mesmo valor vibratório. Pela lei circular da vida, os seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado a sua trajetória, volvem ao foco gerador. Então, é aquela lei de Einstein que a gente já falou aqui também, que eu acho que nós nos antecipamos com essa parte aqui do livro do Leon Denis, quando nós estávamos nos capítulos 16, agora nós estamos no capítulo 9, que houve uma irmã que perguntou a respeito disso, sobre como nós deveríamos proceder na pandemia, como deveriam ser os nossos pensamentos. E que aí ela lembrou, eu li no capítulo 19, que Leon Denis falou sobre a pandemia. Na verdade, Denis falou sobre a epidemia, que é uma doença local, não mundial, né? Pan quer dizer totalidade. Então, ele falou que, Denis fala que em tempos de epidemia, temos o exemplo disso, porque se as forças vitais do indivíduo se harmonizam com as causas mórbidas, em ação vai atrair o vírus, as causas mórbidas em ação. Se você fica com muito medo do vírus, se você se encontra achando que está muito adoecida, sempre foi uma pessoa muito voltada para a tristeza, achando que não vale a pena viver, que você tem muitas dores, etc. e tal, se você vibra com essas causas mórbidas, você está mais propenso a atrair o vírus para a sua direção, por conta dessas ondas do pensamento deletérias. Por isso, Leon Denis, ele recomenda a vontade firme e a ausência do medo não atraem a morbidade. A ausência do medo. Não devemos temer, meus irmãos, porque no momento que a gente tem a certeza na nossa alma, porque fé é isso, é certeza, não é crença. Se a gente tiver a certeza de que só vamos passar por esta doença se realmente precisarmos passar, se for para o nosso crescimento moral e espiritual passar, então nós vamos passar. Então não precisa ter medo. E caso contrário, se nós continuarmos no trabalho no bem, voltado, vibrando para as coisas certas, e assim mesmo ocorrer
a doença no nosso corpo, no nosso psiquismo, é porque nós estamos necessitando. Porque senão as leis de Deus seriam injustas. Se a gente está cumprindo todo o protocolo, digamos assim, né? Estamos ficando em casa, estamos mantendo o distanciamento social necessário, estamos usando a máscara quando a gente sai, para evitar que a pandemia acelere, que o vírus pegue mais gente ao mesmo tempo, para evitar que os nossos hospitais entrem em colapso, né? Assim, se a gente está fazendo todo o protocolo certinho e ainda assim a gente adquire a doença, é porque certamente nos nossos projetos pessoais a doença vai nos fazer muito bem. Quantas pessoas têm saído, passado pela doença e saem renovados, dizendo, não, agora eu estou mais forte, agora eu estou mais consciente da minha própria vida, eu acho que eu estava no caminho equivocado. Então, não tenhamos medo. O medo não é um bom parceiro. O ser colhe exatamente o que semeou. Denis insiste nisso. Nossa situação no além resulta das nossas ações repetidas, que os nossos pensamentos e as nossas vontades exercem sobre o perispírito. O nosso corpo perispiritual, né, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, que não morre junto do corpo, que nos segue universo afora, esse corpo registra tudo. E quando a gente faz um diagrama da mente, conforme o Dr. Jung nos ensinou, que você tem a mente consciente, a mente subconsciente, e que a mente consciente precisa do foco da atenção, mas a mente subconsciente registra tudo, mesmo que a gente não esteja consciente dos registros que essa mente está fazendo por nós. Está tudo aqui dentro registrado. Então, Denis diz assim, a nossa situação lá no além resulta das nossas ações repetidas que os nossos pensamentos e as nossas vontades exercem sobre o perispírito. Então, se você está acostumado a agir de determinada maneira, não pensa na consequência das suas ações e repetem sempre essas ações do mesmo jeito, você marca o seu perispírito com essas ações. E o que ele diz é o seguinte, é assim, pouco a pouco, a nossa alma vai se iluminando. Se as ações são boas, a nossa alma vai se tornando cada vez mais iluminada. Por isso, Jesus falou, brilhe a vossa luz. Se nós repetimos sempre as ações do bem, nós vamos, pouco a pouco, vencendo as imperfeições da nossa alma. O convívio com os iluminados. A gente vai estreitando, né, a nossa relação com os espíritos iluminados de Jesus, com os espíritos do bem. Se, ao contrário, se a gente age sempre de forma equivocada, se a gente se acostumou a fazer a coisa errada, a dar aquele jeitinho, a não se importar com as consequências dos nossos próprios atos, de Denis que o nosso corpo perispiritual ou o nosso perispírito toma uma forma grosseira e opaca e fica sempre em conexão com as regiões inferiores. E ao desencarnar não existe milagre. A gente vai exatamente, como ele diz aqui, exatamente para a região que o nosso perispírito tem condições de ir, que o nosso corpo espiritual possa alcançar. Se nós estamos opacos, sem iluminação nenhuma, não fizemos muitas coisas no bem, a gente vai ficar, não é? Nas regiões inferiores mesmo, até que resolvamos recomeçar de forma diferente. Denis diz assim, preste atenção ao próprio processo evolutivo. As ações no bem traz uma dilatação interior,
A alma e seu perispírito adquirem um poder maior de irradiação. Preste atenção ao próprio processo evolutivo. Olha que recomendação que o nosso mestre nos diz. Presta atenção, como está sendo o meu processo evolutivo? Eu estou me tornando uma pessoa mais leve, capaz de ter uma irradiação de alegria para as outras pessoas, uma irradiação de paz, uma irradiação de carinho. Eu faço bem às outras pessoas quando eu vou perceber a minha convivência, como está a minha convivência. Olha que coisa interessante, Denis pede para a gente observar. Porque ele diz o seguinte, que a sua alma, o seu corpo perispiritual, o seu perispírito que pode irradiar, sair de você em forma de energia, né? Ele fica com uma irradiação maior. Alguns estudiosos da alma humana que mediram o potencial de irradiação do Chico Xavier, diz que a aura do Chico Xavier alcança uma irradiação de 10 metros. Olha que coisa linda, né? Se a gente conseguir uma luzinha assim em torno do nosso corpo, através da câmara Kirlian, que a gente viu a semana passada, através da câmara Kirlian, a gente pode perceber que nós temos uma pequenina iluminação. Mas à medida que a gente vai se tornando uma pessoa melhor, fazendo bem, sinceramente no bem, nós vamos não fazer o bem para ostentar, para todo mundo aplaudir, dizer como que fulano é boazinha, né? Fazer aquele bem de aparência, né? Mas se for um bem real, se nós estamos beneficiando o nosso próprio organismo com o bem que nós fazemos, a compaixão, o bem real que sentimos pelas outras pessoas, nós vamos percebendo que a nossa força de radiação vai aumentando. Leon Denis pede que a gente observe isso. Os atos violentos, não, ele diz assim, ações equivocadas ou indiferentes provoca um estreitamento no corpo psíquico. O seu psiquismo fica mais fechado, mais estreito. Ele não se torna capaz de perceber a grandeza e a beleza da vida. Então, Denis diz, quando a gente não faz o bem, todo o bem que nós poderíamos fazer, nós provocamos em nós mesmos um estreitamento psíquico. Atos violentos, homicídio, suicídio, crueldade provocam abalos tão grandes que se gasta mais de uma encarnação para refazer o perispírito. E aí, quando reencarna, é comum apresentar doenças nervosas, tiques, convulsões, transtornos da mais diferente qualidade e até deformidades do corpo físico a partir das feridas, digamos assim, do seu próprio psiquismo, das feridas que você provocou no seu corpo espiritual, registrou repetidas vezes no seu corpo espiritual, você registrou atos cruéis, atos covardes, atos homicidas, tudo isso vai estreitando o seu campo psíquico. As vidas impuras, a luxúria, a embriaguez conduz a corpo débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. Isso ele está falando numa próxima encarnação, essa lei do destino. Então, se nessa vida você escolhe uma vida impura, assim, fazendo pequenas desonestidades, mas realizando a luxúria, se você se entrega totalmente à sexolatria, né? A viver, vamos dizer assim, só os gozos materiais, os gozos da matéria, bebe demais numa embriaguez muito grande, tudo isso vai levar você para uma próxima encarnação com um corpo frágil, corpo mais doente, corpo sem vigor, sem saúde e sem beleza. Porque a saúde traz uma beleza enorme,
especialmente no olhar, nos olhos, né? Você olhar as pessoas nos olhos, como disse Jesus, que os olhos são as portas da nossa alma. Quando você conversa com a pessoa e ela nem te olha nos olhos, ela está escondendo-se até dela mesma, porque os olhos representam muita beleza. E agora que a gente está andando assim, né, com máscara, aí que a gente valoriza ainda mais os olhos, porque um sorriso bonito, bota o rosto maravilhoso, mas agora a gente tem que aprender a sorrir até com os olhos, né, meus irmãos? E outra coisa que Denis fala, ele fala sobre as provas coletivas. Ele diz, por exemplo, Titanic e outras tantas pessoas que passaram por provações juntas, quedas de aviões, incêndios de prédio, que uma atração misteriosa aproxima essas pessoas. É muito interessante isso você observar por que, que as pessoas, naquele dia do incêndio do Joelma, né, daquele edifício, aquelas pessoas se concentravam ali. Por que, que aquele avião que caiu tinha pessoas de todas as nacionalidades, aquele avião francês da Air France, que desapareceu no mar, e aquele incêndio do circo também, alguns anos atrás. Então, assim, essas provas coletivas, existia ali uma atração misteriosa, como diz Denis, e que a gente sabe que não existe mistério. É que no momento certo da pessoa passar por aquela prova de forma coletiva, elas se reúnem, são espíritos que pediram determinados tipos de prova para compreenderem melhor o próprio psiquismo, limpar o seu corpo espiritual dos fluidos deletérios que deixou de escolhas equivocadas no passado. Então, também não existe nenhum acaso de nós estarmos passando por essa pandemia coletiva, né? Não é acaso. É uma necessidade de nós, seres humanos, aprendermos as lições de fraternidade. Todas essas dores que chegam à nossa vida, que são resultados, são consequências das nossas próprias escolhas, tem como objetivo fazer com que nós aprendamos as lições da fraternidade. A gente aprende que não precisa de tantos valores materiais para ser feliz, né? Assim, Denis fala também sobre a morte em criança. Por que, que um espírito vem e retorna tão cedo à dimensão espiritual? Nossa, existem muitas razões. É muito difícil você dizer assim, fulano morreu porque ele precisava valorizar mais a vida, que no passado ele não valorizou. Pode até ser. Fulano, aquela criança desencarnou cedo porque que os seus pais precisavam passar por aquela provação. Pode até ser. Aquela criança morreu mais cedo porque precisava refazer o seu corpo perispiritual. Eu tive um caso assim que nós constatamos que uma amiga nossa, ela teve 3 gravidez frustradas. O feto se formava, quando estava formadinho, ela perdia o bebê. Na segunda, outra vez, o feto estava formadinho, ela perdia o bebê. Na terceira também. Só na 4ª gravidez ela conseguiu ir a termo com o seu bebê, com o feto. E aí depois nós tivemos explicação que aquele espírito fora uma pessoa que se embriagou demais em vidas anteriores. Mas apesar de ter sido assim um bebedor quanto mais, né, de ter sido um viciado em álcool, ele fez muito bem a muitas pessoas. Ele tinha muitos méritos. Então ele precisava reencarnar
para dar uma continuidade aos seus trabalhos maravilhosos, até começados naquela existência, mas o seu corpo perispiritual estava todo danificado pelos excessos de álcool. Então, ele precisou formar o corpo e perdê-lo, formar o corpo e perdê-lo, até reconstituir o seu corpo espiritual, o seu perispírito, para renascer sem nenhum problema de saúde grave, que ele precisava dar continuidade ao seu trabalho. E com isso contou com o amor extremado da sua mãe, que passou por todas essas gravidez. Então é muito bonito isso, meus irmãos. Não se consegue... Denis dá 3 palavras para que a gente possa construir um destino bonito. Ele diz desinteresse, justiça e amor. Então, nós temos que se fazer o bem desinteressado, saber da justiça divina, ter certeza e buscar a construção do amor para que nós tenhamos uma reencarnação mais iluminada num próximo retorno à Terra. A alma engrandecida dominará o tempo e o espaço. Então, à medida que nós vamos evoluindo, eu sei que já está na nossa hora, então eu vou concluir dizendo que Leon Denis diz assim: de consciência tranquila, o homem poderá dizer: minha passagem na Terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. Então, quando você está com a consciência tranquila, ainda que você não tenha realizado grandes feitos, mas que você cumpriu a sua trajetória buscando se tornar cada vez melhor, você já terá grandes méritos para a construção de um novo retorno à Terra de forma mais iluminada. A semana que vem, nós vamos entrar na terceira parte do livro, que se chama As Potências da Alma. Imagina! Venha estudar conosco, meus irmãos. Mande a sua dúvida e muito obrigado pela sua colaboração. Hoje a TV Nova Luz já tem 101 inscritos. Quem sabe a semana que vem, com a sua ajuda, teremos 120, 130. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.